tudo bem com vocês? Hoje eu vou aqui fazer mais um vídeo pro canal. Tô sem nota pra fazer, né? Então bora. Não vou comprar. Hoje o meu objetivo é colocar a Connie. Quer dizer, a Gigi, né? Porque eu já tenho a Connie. Isso aí. Gente, eu vou pular aqui pra vocês não verem essa parte chata, tá? Ah, gente, agora que eu limpei. Agora que eu limpei que tem esse negocinho aqui, ó. E se você é novo? Se você é novo no meu canal... Gente, se o vídeo ficar bem mini-longo, porque se o vídeo ficar bem mini-longo, é porque o celular tá com a bateria vermelha, ok? É que já vai ficar com a bateria vermelha. Mas ignorando isso, o que importa é eu tentar conseguir pegar de aqui. Então, né, bora! Se tiver meio bocado, eu acho que é pelo tanto de skins que tá, ok? Tchau. Se eu tivesse com eu seria o Flash. Vocês nem iam ver. Se o jogo estiver meio bocado, eu já disse, ok? Pra quem não sabe, eu acabei de postar o meu primeiro vídeo lá no meu canal. E posso fazer outro vídeo, né? Opa! Ai, meu Deus. Eu sinto todo, Roger. Opa! Eu vou se teletransportar. Ai, meu Deus, tomara que eu tô que não vai fazer muito de mim, né, gente? Tem fim, eu tô meio louquinho aqui, tá acabando. Opa! Socorro, meu Deus! O que importa é conseguir assistir, né? Então eu vou ficar sério. Kobe! Meu Deus, esse Kobe é muito mal. Kobe! Kobe! Eles estão no mesmo time. Não vale. Isso não vale. Mano, eu tô... Meu Deus! Vou ter que fazer outra run. Enfim, gente, o vídeo vai ficar longo. Por que sim? Só que se ficar não tanto longo, já disse. Oxi, tá escuro, hein? Hein? Bugou? Acho que eu vou citar mal, gente. E que não é lá desse fato? Eu não sei se o vídeo vai ficar por aqui. Se o vídeo ficar por aqui, vai ficar. Mas eu nunca desisto. Mas sim, tal que interessa. Fala pro que interessa. Oxi.
mãe tá aquele bicho lá. Ai, tô ruim. Filho, vamos. Você vai ter que tomar injeção. Não. Tá no hospital. Não gosto de hospital. Cheiro de hospital. Ai, calma, filho. Não vai doer. É pro seu próprio bem. Promete? Sim. Olha ali, ó. Vai tomar injeção também. Pode ficar aí, mãe. Aqui é coragem. Vai ser mole. Pensando bem, eu acho que vou ficar só nos comprimidos. Não. Hora da injeção. Claudinho. Paciente Claudinho, por favor. Claudinho existe, mas também vai embora. Vamos logo. Segura ele, mãe. Tô segurando, doutor. Calma, filho. Não vai doer. É só uma picadinha. Meu Deus! Calma, filhinho. Uma agulhinha. Prometo ser rápido. Pronto, guerreiro. Viu? Picadinha. Pronto, pela coragem, vai ganhar um chocolate. Ele vai morrer. Ele morreu. Oxi, do nada. Merda. Dor intensa? Deixa com quem sabe. Dorflex Max, 2 vezes mais potente. Já aconteceu alguma coisa de medo com vocês? Experiência de assombração ou loucura da minha cabeça? O vídeo de hoje é pra contar algumas histórias de coisas sobrenaturais que aconteceram comigo quando eu era criança. Teve uma época da minha vida que eu ficava bastante tempo sozinha em casa. Isso porque a minha mãe trabalhava de manhã e depois ela fazia faculdade à noite. No período ali da tarde eu não me importava muito, porque ou passava na escola ou passava brincando. Mas quando começava a escurecer me dava um pouco de medo. Porque a minha mãe chegava quase meia-noite em casa. O que significa que qualquer barulhinho, qualquer estralada de móvel, eu já achava que era um espírito vindo me matar. Ou pior, um dos meus brinquedos. Eu sempre tive muito medo de brinquedo assassino, boneca que se move sozinha, então eu sempre ficava de olho nele. Sei lá, mano, vai que essa porra se mexe mesmo, eu tinha que ficar de olho, né? Mas sendo bem sincera, não tinha muitos brinquedos que eu tivesse de fato medo, porque a grande maioria das minhas bonecas eram Barbies. Vai pra lá, Job! Mas tinha uma exceção. Eu tinha um Bob Esponja de pelúcia gigante que eu ganhei de algum parente distante. E ele era feio. Meu Deus, aquele bichinho até os olhos tortos. Mano, eu não sei dizer porquê, mas eu não gostava daquele brinquedo. Eu sentia um negócio ruim toda vez que eu olhava pra ele. Minha mãe sempre deixava ele na sala, porque ele era muito grande. Então todo dia, quando eu voltava da escola, eu dava de cara com aquele negócio feio, pegava ele e jogava ele no quarto da minha mãe. Aliás, uma informação, eu assistia muito aqueles vídeos de mensagens subliminares demoníacas dos desenhos. Então, muito provavelmente eu tinha assistido um do Bob Esponja, o que fazia com que eu tivesse mais medo ainda desse boneco do cão. Como eu sempre fazia isso, um dia minha mãe perguntou por que eu ficava jogando Bob Esponja no quarto dela e mandou eu parar. Daí, depois da escola, quando eu entrei em casa, eu dei de cara com o Bob Esponja, pensei comigo mesma, se eu colocasse ele lá dentro do quarto da minha mãe, ela ia me encher o saco. Então eu deixei pra lá e fui esquentar minha comida. E assim que eu voltei, eu juro, muito provavelmente é loucura da minha cabeça, mas o Bob Esponja tava em outra posição. Eu fiquei gelada, me tremi toda, fiquei tipo petrificada assim por uns 5 segundos. Mas vocês acham que eu ia deixar aquele bicho me matar? Porra nenhuma, eu fui pra cima dele, peguei os braços, as pernas do Bob Esponja, amarrei ele e taquei ele dentro do banheiro, tranquei a porta e fiquei esperando minha mãe, atentíssima a qualquer movimento. Pensando agora de uma forma lógica, a minha mãe ela tinha um gato. Pode ser que ele tenha, né, arranhado o Bob Esponja e derrubado ele, fazendo ele mudar de posição. Mas de qualquer forma, eu não tinha medo daquele gato também, ele ficava me encarando. Enfim, quando minha mãe chegou, eu tava lá, a postos, na frente da porta. Expliquei pra ela o que tinha acontecido. Obviamente ela riu da minha cara, mas como eu tava muito assustada, ela teve que pensar em uma forma de me acalmar. Aí pronto, ela pegou uma tesoura, uma linha e desmembrou o Bob Esponja. E ainda teve a coragem de falar, pronto filha, tá resolvido. Pô, da hora, agora se o Bob Esponja vir atrás de mim, vai dar tempo de eu correr, né? Que o bicho vai ter que ir se arrastando. O Bob Esponja virou uma almofada. Se vocês me perguntarem que fim que teve esse Bob Esponja, eu não vou saber responder, porque um dia aleatório eu acordei e ele simplesmente sumiu. Ou ele foi pro lixo, ou ele tá planejando a vingança dele. A próxima história, ela aconteceu um pouco depois da primeira. Mesmo sem o Bob Esponja, eu ainda tinha medo de ficar sozinha à noite. Principalmente se eu ouvisse algum barulho estranho, tipo estralo de móveis ou barulho de geladeira. Então, já era um dia que eu estava tensa e imaginando várias coisas por causa do barulho. A minha cozinha, ela era o único cômodo onde a janela, ela não tinha uma cortina. E eu lembro que eu passei rápido assim de relance e eu vi um japonês com a cara grudada na minha janela.
Na hora, assim, a minha alma saiu do corpo por um momento. Depois eu olhei assim de novo e, obviamente, não tinha nada, mas na minha cabeça eu tinha visto alguma coisa, mano. E o pior é que eu morava no 11º andar. Então, não era uma pessoa. Se eu vi alguma coisa, não era uma pessoa. Ai, Mofi, mas como que você sabe que era um japonês? Cara, assim, pelo que eu me lembre, tá? A coisa que eu vi ali na janela era muito parecido com aquele menino, aquele ator que fez aquele filme O Grito, tinha o rosto todo branco. Então, foi mais ou menos isso que eu enxerguei. Muito provavelmente porque eu era traumatizada com esse filme quando eu era criança. Enfim, ainda tremendo, né, com os cambitinhos tremendo, eu decidi que eu ia meter o pé de casa. O Bob Esponja, eu fui pra cima, mas o japonês eu arreguei. Eu abri a porta de casa e dane-se. E dane-se você também. Cara, eu tinha um pouco de dó da minha mãe, porque ela chegava da faculdade cansada e ela ainda tinha que me arrastar pra dentro de casa de novo, porque eu não queria mais entrar lá, não. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí se vocês têm algumas histórias Ver outro vídeo. de algum tipo de praga. Faz só o vídeo dessa pessoa aqui. Aqui tá o nome do canal dela. Aqui, ó. Se vocês quiserem assistir, é só tirar uma foto e escrever no celular da sua mãe ou do seu pai, sei lá, mas bom. Tem gente que tem medo de inseto, tem gente que tem medo de papagaio. Gosta de carro elétrico? Eu tenho. É legal o papagaio é fofinho. Fofinho o papagaio. Se você quiser falar assim, eu acho esse troço mais feio do que tudo, pode falar, que eu respeito a sua vontade e tudo mais. Eu, particularmente, não sou muito fã de roedores. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Eu vou contar sobre uma vez que a minha casa foi roubada de mim e da minha família por um rato maldito. É isso mesmo que você ouviu. O rato colocou eu e a minha mãe pra fora de casa. Mas vamos do início. Essa história aconteceu quando eu era adolescente, lá com uns 14, 15 anos. Teve uma madrugada que eu acordei e era tipo 4 horas da manhã. E eu fui fazer um lanchinho. Eu peguei um saco de pão de forma e ele não tava com um buraco. Ele tava com um rombo. Parecia que alguém tinha aberto o saco de pão dos dois lados. Eu olhei assim, ainda com sono, pensei, caralho, mano, o que é isso? A minha mãe abriu o pão dos dois lados. Essas crianças estão deixando a minha mãe maluca. Porque, enfim, a minha mãe é professora. Daí eu desisti de comer o lanchinho e eu voltei a dormir. No outro dia, minha mãe tava desesperada. Ela começou a falar, tem um rato aqui em casa. Ele furou o saco de pão. Eu, particularmente, tava incrédula com essa possibilidade. Eu tava pensando assim, não, mano, não tem como, cara. Olha o rasgo que tem nesse saco. O rato, ele tinha que ser o quê? Um cachorro pra ele fazer esse rasgo? Não, essa mulher aí tá ficando fora de si. As crianças. Tudo era as crianças que tava deixando a minha mãe maluca. Eu fiquei lá sem acreditar, né? Porque eu era uma adolescente que ficava questionando a minha mãe em cada coisa que ela falava. E a minha mãe tava lá desesperada, falando que tinha um rato em casa, que a gente tinha que fazer alguma coisa, enfim, porque tinha um rato dentro da minha casa. A minha mãe comprou um negócio que chamava Pega Fácil, que é basicamente um papel. Quem é que tem medo de rato? Com uma cola super forte que serve pra prender o rato. Tipo como se fosse uma ratoeira. Mas ela não comprou um, dois. Ela comprou 250 Pega Fácil. Tinha cola na casa inteira. Tinha no banheiro, na sala, no quarto, na cozinha. O chão da minha casa tinha virado praticamente um campo minado. Oh, porra! Até aí eu achava que a minha mãe ela tinha enlouquecido, porque além do saco de pão destruído, não tinha nenhuma evidência que tinha um rato naquela casa. Até o dia que eu vi aquele demônio com os meus próprios olhos. Mais uma madrugada aleatória, eu tinha levantado pra fazer um lanchinho, dessa vez sem pão, porque ele tinha ido pro lixo. Eu tava lá degustando das minhas bolachinhas e eu ouvi um barulho. Aí eu virei de costa, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Pra mim, pra ele. Pra mim, pra ele. Aquilo não era um rato, era um dinossauro. Na minha memória, aquele rato tinha um tamanho médio, assim, de uma mão papaya de 3 quilos. E aquele bicho era muito inteligente, mano. Ele desviava de todas as colas. Eu caía mais nas colas que o rato. Sem sacanagem, eu devo ter perdido uns 2 pares de chinelo por conta daquilo. Eu comecei a gritar, a minha mãe acordou e começou a gritar também. O rato começou a gritar. Eu e a minha mãe, a gente correu pra sala e trancamos a porta. A arquitetura daquela casa não fazia o menor sentido. Os quartos, eles não tinham porta, mas a sala tinha 2 portas. Uma porta que dava acesso pra fora da casa e uma porta que trancava a sala pro resto da casa. Aliás, tinha uma porta pra fora da casa que ficava na cozinha também. Enfim, não fazia o menor sentido a arquitetura daquela casa. Era uma casa muito antiga que claramente tinha sido construída às pressas. Felizmente, essa porta que impedia
Pronta para um protetor solar que entrega tudo? Um efeito mental de L'Oréal. Só que o meu cérebro, ele não entendeu que ele podia usar a outra mão. E eu fiquei igual um X tentando apertar um mísero botão. E foi aí que eu reparei que a minha mesa não estava devidamente adaptada para uma pessoa canhota. Não exatamente pelo formato dela, mas sim pela forma com que eu organizo. Que assim como muitas coisas, faz com que eu tenha um pouco de dificuldade. Então, pensando nisso, o vídeo de hoje é sobre coisas que eu tive que passar por ser uma pessoa canhota. Ser canhoto não é exatamente uma coisa exclusiva. Claro que quando você pega a estatística que 10% das pessoas do mundo são canhotas, parece uma coisa rara. Mas 10% das pessoas do mundo são muitas pessoas. Mesmo não sendo uma coisa tão diferente assim, ainda existem muitas coisas que não são devidamente adaptadas para pessoas que usam predominantemente a mão esquerda. A Carinha. É Juliette. Ela é nerd. Claro que é muito melhor do que antigamente, já que durante a Inquisição do século XII e a caça às bruxas organizada pelos protestantes da América no século XVI, vários canhotos foram torturados e queimados como bruxos. Queima bruxa! Queima bruxa! Parece um pouco pior do que não conseguir segurar um violão. Pra começar, eu vou falar sobre escola. Durante toda a minha vida escolar, foi há uns bons anos atrás, eu confesso, eu nunca consegui voltar pra casa sem estar com o braço todo sujo de caneta. Isso porque o canhoto, ele vai escrevendo e levando a tinta embora junto com o braço. Me dava uma tristeza porque o meu caderno ficava todo borrado e feio e também tinha a espiral que ficava batendo na minha mão. Eu só consegui resolver isso quando eu comecei a usar um fichário, que foi tipo a minha salvação. Eu tirava as folhas e escrevia. Ainda ficava borrado, mas eu amava muito. Outra coisa que também era horrível, eram as carteiras que só tinha apoio do lado direito. Eu só estudei em uma escola que tinha essas carteiras e foi o suficiente pra eu odiar elas com todas as minhas forças. Só pra vocês terem uma ideia, pra você identificar uma... O pior que tem essa cartela no reforço. Eu odeio ela. Eu odeio. pessoa canhota adulta, é só ver se ela tem a coluna torta pra direita. Porque pra escrever, eu ia virando, eu virava um L. E até existia as carteiras que só tinham encosto do lado esquerdo, mas normalmente tinha uma, duas pra escola inteira, então elas nunca estavam disponíveis. E pra conseguir era uma luta entre os canhotos. O canhoto tinha que lutar entre si, tipo ringue. Na hora do recreio também era um negócio complicado, porque se eu não sentasse bem no canto, encostada na parede, eu sempre ficava batendo o braço nas outras pessoas. Outra coisa, materiais escolares, mais especificamente tesouras. A lâmina das tesouras convencionais, ela é invertida para os canhotos, o que dificulta muito na hora de cortar e segurar. Eu tenho até uma história de uma professora que me odiava porque eu tinha dificuldade de cortar as coisas. Essa professora, ela era minha professora de artes do prezinho e ela era muito rigorosa. Ela sempre fazia atividades de artesanato e tudo tinha que ser perfeito, senão ela gritava com as crianças. Eu entendo um pouco porque os materiais saíam tudo do bolso dela, mas mesmo assim não justifica ela gritar e surtar com as pobres das crianças que nem coordenação motora elas tinham direito. E sendo bem sincera com vocês, eu sou horrível em artesanato, o que é irônico porque eu desenho, mas coisas feitas à mão com materiais diferentes nunca foi meu forte. Eu sou muito ruim mesmo. E eu sei que coisas relacionadas a artesanato requerem uma constância e aprendizado, mas gente, eu fazia isso 2 vezes por semana e eu era horrível. Mr. Baker e Arte Ataque, me perdoem, eu pequei com vocês. Mas a culpa é de vocês. De aquele negócio lá de limpador de cachimbo, onde é que eu achar isso? Folha de papel, um pouquinho desta grudenta cola, limpadores de cachimbo. Oh, caralho. Enfim, voltando pro foco do vídeo, como eu falei, ela era muito rigorosa com as crianças, ao ponto de fazer as criancinhas chorarem se fizessem algo errado no artesanato, porque era desperdício de material. Eu lembro claramente de um dia que ela mandou os alunos cortarem uma garrafa PET em 2 metades iguais, pra fazer alguma lembrancinha pros pais, em alguma data comemorativa, eu acho que era Páscoa. O ambiente da sala tenso, parecia aquela prova do Round 6 de destacar o biscoito, todo mundo tremendo, porque se errasse era grito. E lembra que eu falei que tesouras e artesanato não é o meu forte? Pois é, a minha garrafa virou só o bagaço. Não consegui cortar e eu até achava que eu tava me saindo bem. Só que quando eu via, tava tudo torto. Óbvio que aquela professora ficou pé da vida quando ela viu que eu tinha destruído a garrafa, mesmo que sem querer, e mandou eu parar de cortar e ficar no cantinho pensando no que eu tinha feito. Não funcionou. Era ergonomicamente correta para o braço que ela escreve ou uma tesoura rosa da Barbie. Você já tem a sua resposta. Também existe aquele mito, né, que as pessoas canhotas são mais inteligentes. Isso aí pra mim é mentira, porque minhas notas eram ruins pra caramba. A vida inteira eu
eu passei raspando e repeti. Saindo do tema escola, eu não vou me aprofundar muito nos instrumentos musicais porque eu nunca me importei muito, nunca tive muito interesse. Mas sim, também é uma coisa que não é adaptada para os canhotos, pelo menos no modo comum, né? Porque com certeza existe uma variante para canhoto. Agora eu vou falar um pouco sobre computador/mouse. Só para deixar claro, eu conheci alguns canhotos que eles não faziam essa alteração, mas eu fazia. Que era ir na configuração do computador e inverter o clique do mouse, deixando ele adaptado para o braço esquerdo. Quando eu comecei a trabalhar naquela empresa de call center que eu contei no outro vídeo, eu sempre sentava no mesmo computador. Então todo dia lá alterava, porque com a minha mão direita eu não conseguia arrastar o mouse, eu ficava igual uma velha tentando controlar aquele negócio. No final do dia eu ia lá e tirava pra próxima pessoa que fosse sentar ali. Mas eu tive que parar de fazer isso e me adaptar com a mão direita, porque toda vez que eu pedia ajuda ou eu precisava sentar em outro lugar, o povo ficava meia hora tentando usar meu mouse até eu explicar que ele estava invertido. Também teve uma época que eu ficava batendo o freezer na minha cabeça, porque eu abria ele com a mão esquerda e ele vinha direto na minha cara, mas isso aí é burrice mesmo. E por último, eu vou falar sobre o meu maior vilão da minha vida como pessoa canhota, o abridor de lata. Porque é impossível usar um abridor de lata comum com a mão esquerda e com a mão direita, além de eu não ter força, eu me machucava. Eu, particularmente, não sei se existem abridores de latas adaptados para canhoto. Eu acho que sim, aqueles mais chiques, sabe? Mas isso aí é coisa da burguesia. Para abrir latas, eu tive que desenvolver meu próprio método. Primeiro eu pego uma faca bem pontuda, eu posiciono ela na lata, enrolo a minha mão com uma blusa, deixando ela igual um martelo e começo a socar a faca, tal qual um ferreiro forjando uma espada brilhante. Mas tudo que eu quero é abrir uma lata de milho da Quero. Demora bastante para abrir, talvez eu devesse me render à burguesia. Enfim, esse foi o vídeo. Comenta aí se vocês têm alguma experiência parecida ou que eu não citei. E se vocês conhecem alguém que tem alguma experiência. Ok. Então, gente, o vídeo também vai ficar por aqui. Então, tchau.